Olá pessoal do primeiro ano, dando continuidade aqui com a questão da urbanização, hoje nós vamos trabalhar no capítulo 23 a questão da complexa rede urbana. Vamos trabalhar principalmente as questões aí dos problemas sociais que existem na região urbana, né, que foram desenvolvidos graças à grande urbanização acelerada, tá? Então, inicialmente aí, a paisagem urbana é um local de convergências e sistemas econômicos, políticos e culturais. De acordo com a ONU, né, tem essa grande complexidade, essa grande divergência aí de culturas, de economia, de tudo mais naquela região. Os centros urbanos concentram 4 importantes aspectos. O primeiro dele, né, é a divisão social do trabalho. É na cidade aí que nós encontramos, principalmente, né, os dois grandes setores de economia, o setor terciário e o setor secundário. Nós temos também aí uma grande concentração de poderes, né? Nós temos aí os 3 poderes tendo e sendo executados na região que é a cidade. Além disso, a acessibilidade de acordo com a boa concepção de atrativos, né? Temos cidades aí que são adaptadas às pessoas que têm uma certa deficiência ou certas restrições, e também temos cidades que não são de forma nenhuma adaptadas em nenhuma das vias, né? Além da grande centralidade simbólica, né? Em cada espaço aí das cidades, nós encontramos as simbologias de diferentes crenças, religiões e outros tipos, né, de familiaridade que cada uma delas fez com o passar do tempo. Quanto maior e mais populosa a cidade, mais diversificado o seu cenário, tornando-o cosmopolita, ou seja, um mundo, né, que é a cidade, com vários mundos aí que formam essa grande diversificação cultural, política e econômica. Como mostra aí nesse grande painel, né, colorido naquela região lá de São Paulo, que está no livro de vocês. O mundo globalizado e seus impasses, né? O que é que nós podemos observar nas cidades no período atual, que é chamado de globalização, né? No seu apogeu da globalização aí com a chegada das grandes conquistas tecnológicas. O mundo torna-se urbano, como nós vimos na aula passada, entre o século XIX e o século XX, né? Ele torna-se uma região aí bem mais urbanizada, bem maior o número e a concentração de pessoas nas regiões que são as cidades, com relação às pessoas que moram no campo. E com isso, a preocupação de esgotamento dos recursos naturais levam, né, à busca pela sua sustentabilidade, ou seja, retirar apenas o que nós precisamos, deixando aí para as próximas gerações o poder da regeneração dos recursos naturais. Tornam-se os assentamentos urbanos inclusos, resilientes e sustentáveis, configuram um grande desafio para o século XXI, né, que são aqueles aglomerados de concreto, né, de asfalto, sem ter essa questão da possibilidade de uma área verde, né, ou então de uma área aí para ter uma grande absorção da poluição ou até mesmo dos agentes fluviais. Em alguns locais estão ocorrendo as requalificações dos espaços, né, degradados, já que em outro vem a entrada da ocupação em áreas remanescentes. Então nós temos aí essa grande preocupação atualmente de desenvolver áreas que sejam áreas que tenham uma grande proteção ambiental que concilia aí com a urbanização. Esse é o grande desafio da urbanização mundial, esse equilíbrio entre meio ambiente e urbanização. Esses aspectos aí tornam-se preocupantes, pois as condições financeiras dos países emergentes não são capazes de assegurar os investimentos necessários para a criação de infraestrutura compatível, né, com o crescimento que a apresentam. Como foi falado, né, a urbanização é bem mais acelerada em algumas regiões e o desequilíbrio ocorre bem maior em umas do que em outras. Dessa forma, as ações políticas públicas podem ser um elemento a ser considerado para uma gestão da cidade e da natureza, né? Como a gente pode ver aqui, né, esse grande aglomerado subnormal, que é uma construção, né, de palafitas em uma região inapropriada para a urbanização. Desafios do planejamento urbano. Quais são os principais desafios do planejamento urbano? Principalmente a mobilidade urbana, né? As vias de acesso para as regiões mais distantes de um local para o outro. O planejamento urbano deve prever vias de acesso para as várias áreas do município que otimize o tempo do deslocamento, ou seja, as vias de acesso têm que ser totalmente preparadas para que o deslocamento seja rápido e que seja um deslocamento aí sem ter grandes
digamos que, empecilho, né, que dificulta o deslocamento das pessoas que moram nas regiões mais distantes até os grandes centros. Além disso, deve ofertar o uso de diferentes meios de transportes interligados, ou seja, você tem que ter o uso de transporte público, como é o caso das ferrovias, que interligue com os metrôs, que interligue aí com os meios dos ônibus, né, para que isso seja aí uma grande via de acesso rápido e eficaz. Sistema intermodal de transporte, né, rede ou sistema de transporte dentro do mesmo município, ou seja, tem que ter não só o transporte de ônibus, né, mas também tem que ter o transporte ferroviário, na questão dos VLTs, dos metrôs e de outros que possibilitem o melhor deslocamento de pessoas, ou seja, encurtamento das distâncias, né, e diminuição do tempo perdido nos transportes e nas viagens. A integração das linhas, se a sincronização dos horários dos meios de transportes encontram a distância e reduzem os custos, ou seja, tem que ter a sincronia entre a saída da população no horário de trabalho e o maior fluxo de transporte aí para essa população não perder tempo entre um local e outro devido à irresponsabilidade ou até mesmo à deficiência do transporte público. Como mostra aqui, né, essa grande linha de metrô na Áustria, você vai ver que está tudo interligado. Os metrô, o VLT, as linhas de ônibus, até mesmo as linhas de táxi, estão tudo interligados com o mesmo poder, né, que é o aeroporto, fazendo um melhor escoamento da população, né, um maior fluxo, menor perda de tempo da população na questão dos transportes. Nos últimos séculos, as cidades desenvolvem com base na locomoção meios de transportes individuais, né? Um dos principais desafios para a implementação e a viabilização dos modelos intermodal é adaptar os principais eixos de ligação com o compartilhamento viário. Então, esse é o principal objetivo, né, da questão modal atualmente, é ter esse compartilhamento dos meios e dos modais aéreos, né, principalmente para ter um melhor fluxo e uma melhor adaptação. Enquanto mais se utilizam os meios de transporte individuais, maior será os congestionamentos que há em uma certa região. A opção da bicicleta, né, como meio de transporte já ocorre em algumas cidades, em alguns municípios, principalmente em regiões mais desenvolvidas, como é o caso das regiões europeias, né, principalmente para escapar dos engarrafamentos, exercitar-se, além de contemplar a paisagem e diminuir o impacto no meio ambiente, principalmente na atmosfera. Cidades como as cidades europeias são as cidades mais desenvolvidas e têm o maior fluxo de bicicletas nessas regiões, que diminui o fluxo aí de carros individuais e com isso aí uma melhor qualidade de vida das pessoas que utilizam nessas regiões e moram nessas regiões aí, né? Como é chamado das ciclofaixas, que são áreas totalmente voltadas para os ciclistas se movimentarem aí nas grandes cidades. Acesso à habitação também é um grande problema, né? Os imóveis urbanos têm valores variados que não dependem aí de sua metragem, né? Eles dependem do local no qual eles se encontram, né? E estão à mercê da questão especulação imobiliária. O que é isso? A valorização de um local de acordo aí com alguns elementos que ela pode ofertar, ou seja, a especulação imobiliária, ela entra em questão, né? Ela entra aí no caso em combate de acordo com a região que ela vai estar sendo ofertada. O que valoriza o imóvel é a sua localidade, não é a sua metragem, seu tamanho, né? É a sua localização, disponibilidade, né? E a sua infraestrutura, né, local. Se a pessoa vai ter acesso a transporte público, se é uma área iluminada, se tem área verde, se tem local para se exercitar, tudo isso aí valoriza um local e entra a especulação imobiliária, restringindo a pequena parcela da população, né, que aumenta então o valor desse imóvel aí devido às possibilidades que ele pode ter naquela região se ele for alocado. Por outro lado, áreas mais distantes dos centros, né, que são os bairros periféricos, desprovidas de vias de acesso e de saneamento básico, tornam-se opção para outra parcela da população que não tem um grande valor aquisitivo, né, não possui aí valores aquisitivos e elas são obrigadas a morar em regiões mais distantes, que são regiões mais baratas, são regiões aí que não tem essa grande oferta das regiões aí mais desenvolvidas. Então nós temos aí, ó,
na região do centro da cidade de Curitiba, as regiões que possuem as maiores rendas, né? Então, as maiores rendas, as populações que têm os maiores salários, estão na região central de Curitiba. E as regiões que têm, as pessoas que têm menos salários, né? Ou seja, até um salário mínimo ou menos de um salário mínimo, se encontram nas regiões longe dos grandes centros. Lembrando que os grandes centros ofertam aí essas possibilidades de infraestrutura bem melhor para a população. Segregação espacial, as cidades dentro das cidades. Como foi mostrado, né, anteriormente, existem aí dois tipos de cidades. As cidades que ofertam uma grande proporção de possibilidades, né, e as cidades que não ofertam aí a possibilidades de adequação, de melhoramento de vida. Existem dois tipos de cidades. Existem as cities edges e as favelas. Elas dividem aí as mesmas cidades, ou seja, em uma cidade aí você pode ter bairros grandes e luxuosos e podem ter aí bairros que são denominados por favelas, né? E no meio encontramos os bairros onde predominam a classe média, né? Que nem moram em favelas e nem moram em condomínios luxuosos, né? São os bairros de classe média. Áreas que concentram maior renda são as áreas mais privilegiadas. Por quê? Porque o poder público ele vai lá ofertar uma maior infraestrutura, né? E vai aí ter um maior cuidados administrativos, não tem derramamento de água, né? Ou seja, não tem vazamento de água, não vai ter buraco, vai ter totalmente saneamento básico e tudo mais. Essas são chamadas cidades formal, que são as cidades aí no qual a população ela vai aí ter essa grande oferta de serviços públicos disponíveis para ela mesma, né? São chamadas cidades formais, porque existem suas casinhas, né? Todas organizadas, existe aí infraestrutura, né? Toda organizada, saneamento básico, tudo ok, né? No mesmo município, ou até mesmo no mesmo bairro, podemos encontrar as cidades informais, que são o quê? O contrário, são as regiões onde vai ter uma grande construção de aglomerados subnormais e a carência de infraestrutura, ou seja, as favelas, os cortiços, né? As regiões de palafitas, são as regiões onde não tem uma grande oferta de infraestrutura e com isso aí mora uma grande parcela da população carente de saneamento básico, de renda e de infraestrutura. Vem então o processo de gentrificação, principalmente nas regiões centrais dos grandes centros, né? Revalorização e segregação espacial. A influência do mercado imobiliário, em consonância com projetos da prefeitura e da classe empresarial, pode resignar áreas urbanas depreciadas, ou seja, poder público mais poder privado pode aí colocar, de certa forma, uma melhor, digamos, roupagem em uma área que não estava sendo valorizada, mas é uma área aí de grande poder, digamos que, de observação e pode ter uma grande especulação imobiliária naquela região se ela vier a ser revalorizada. Principalmente os antigos centros históricos das cidades, que são áreas totalmente abandonadas pelo poder público e pelo poder privado. Durante as últimas décadas do século XX, houve a dispersão das atividades comerciais pelos bairros das cidades latino-americanas, ficando o centro abandonado pelas classes de maior poder aquisitivo, ou seja, os centros, os bairros das cidades, né, como até hoje existe isso, existem lojas nos bairros das cidades. E os grandes centros, eles passaram a ser regiões totalmente fugidas de pessoas, né? Os centros, à noite, naquelas regiões, basicamente não existia pessoas circulando. Os velhos centros e casarios atraíam um mercado do consumidor mais popular. Muitos dos antigos sobrados, em condições precárias de manutenção, abrigaram cortiços e habitações em ambientes insalubres, ou seja, com o desenvolvimento dos shopping centers nas regiões aí, né, dos grandes centros, a classe média, né, e a classe alta começaram a entrar para essas regiões de shopping, esquecendo o centro. O centro, então, passou a ser desenvolvido apenas por pessoas que têm um baixo valor aquisitivo. E naquelas regiões de baixo valor aquisitivo, que são os centros, moravam pessoas que faziam cortiços, faziam aí uma grande quantidade de regiões subnormais, tendo uma menor valorização do centro e uma maior valorização em regiões que têm shopping centers, né? Com isso aí, né, houve uma retomada
por parte da administração municipal e pelo apoio empresarial e ocorre o processo de gentrificação, uma revalorização de uma região antes esquecida pelo próprio município, pelo próprio poder público. Trata-se de uma refuncionalização, de locais, até então desvalorizadas, beneficiando alguns setores e afetando classes populares que lá residiam, ou seja, um melhoramento naquela região, uma reconstrução, uma repaginização naquela região que antes era esquecida, antes era uma região depreciada e agora passa a ser uma região supervalorizada. Por meio dessa dinâmica espacial urbana, algumas populações são removidas e alguns edifícios são restaurados, como ocorreu na região dos Bosques das Arapiracas, que moravam lá uma grande quantidade de pessoas em regiões insalubres, que eram favelas construídas aí, moradias insalubres. Houve a reconstrução daquele local, houve uma revalorização naquele local e essas pessoas foram retiradas e colocadas para fora do grande centro da cidade de Arapiraca, fazendo com que aquela região fosse altamente valorizada, revalorizada novamente. Outros foram demolidos e novas áreas aí com isso, muitas pessoas deixaram de ter condições financeiras de morar nesses locais e eram obrigadas a morar longe dali, porque aumentou a especulação imobiliária, foi lá naquela região, aumentou o valor do imóvel, as pessoas não têm condições mais de pagar um aluguel caro naquela região próxima aos bosques e começaram a morar longe daquelas regiões. Então houve aí uma reconfiguração daquele local que agora passa a ser um local totalmente valorizado. Conflitos de interesse provocados por projetos de refuncionalização de áreas ou por novas frentes de expansão e ocupação do solo urbano reforçam a participação da população na gestão das cidades. Muitos movimentos sociais já impediram a gentrificação ou motivaram estudos aí que fizeram outra repaginização, A gentrificação ela pode causar congestionamentos, uma região ficou supervalorizada, houve um grande fluxo de pessoas e com isso teve o congestionamento. Cada vez mais cara a vida naquela região, porque aumenta-se o valor, vai aí novos tipos de mercados, lanchonetes e outros tipos de regiões que são bem mais caras, além do fechamento do comércio por parte da população que não tem condições de sobrevivência. Com isso aí nós temos o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor. O que é o Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade é uma lei federal que visa o crescimento de forma ordenada, inclusa e ambientalmente responsável das cidades brasileiras, garantir moradia e transporte público, ou seja, toda a cidade tem esse estatuto que é obrigado às cidades a promoverem aí uma grande oferta de infraestrutura, uma grande oferta de moradias e transporte público. É obrigatório às cidades oferecerem essas condições para a população. O plano diretor é uma lei municipal, instrumento pela qual o Estatuto da Cidade deve ser posto em prática e deve orientar o desenvolvimento das cidades em determinado período. No caso, 10, 20, 15 anos, tem essa repaginação desse plano diretor, que vai ter algumas definições prioritárias e o interesse coletivo é obrigatório. Além de o plano diretor, as cidades têm que possuir mais de 20 mil habitantes, ou seja, esse plano diretor aí são cidades que têm mais de 20 mil habitantes, ok? E para finalizarmos aí, vocês ficam com a página 54 até a página 57 como finalização dessa aula. Qualquer dúvida tiraremos aí na próxima aula, ok? Então, até mais. Tem o último, infelizmente.